matemática, ciência, geografia. Essas disciplinas elas estão com setas, né, ligadas uma à outra. Essas três disciplinas. Então, esse é um sistema de um só nível só, né, e de objetivos múltiplos, né? E a cooperação ela não existe. Não existe uma coordenação de cooperação, mas eles têm um objetivo em comum, certo? Aqui existe uma conexão pequena entre elas, mas não tem um diálogo de cooperação entre elas. A interdisciplinaridade, que é a palavra que eu nunca vi aparecer tanto em prova de concurso, essa palavra. Interdisciplinaridade, que é justamente o que a BNCC, os documentos oficiais, né, de 2020 para cá, só usam a interdisciplinaridade. Que o que é? É um sistema de dois níveis e de objetivos múltiplos, né? Cooperação procedendo de nível superior. Ou seja, as disciplinas elas se conectam. E a transdisciplinaridade são sistemas de níveis e de objetivos múltiplos. Coordenação com vistas a uma finalidade específica, uma finalidade comum dos sistemas. Vamos ver isso na prática, tá bom? Multidisciplinaridade. Ó, segundo Piaget vai trazer esse conceito. A multidisciplinaridade ocorre quando várias disciplinas elas abordam o mesmo tema, certo? Então, a multidisciplinaridade é basicamente quando acontece esse objetivo em comum. Então, todos nós vamos falar sobre sustentabilidade. O professor de português pega um texto sobre sustentabilidade, trabalha na disciplina dele. Um professor de ciência leva as crianças para poder plantar uma árvore e explicar a importância do ecossistema e do, do de um meio ambiente mais sustentável. Então, cada campo mantém seu próprio método de linguagem. A professora vai levar, de português, vai levar um texto. O professor de português vai levar um menino no pátio. Cada um mantém seu próprio método de linguagem. Então, isso é multidisciplinar. Há uma justa posição de olhares. Eu e a professora de português, eu de português e o professor de ciência, estamos tendo o mesmo olhar. Há uma justa posição de olhares, mas não há diálogos. Eu e o professor de ciência não estamos dialogando, certo? Então, isso é multidisciplinar. A gente tem um tema em comum, trabalha dentro da minha disciplina, mas não tem um olhar, a gente não conversa, não dialoga. Então, por exemplo, um projeto sobre meio ambiente, em que o professor de biologia fala sobre ecossistemas, o de geografia aborda desmatamento, e o de português analisa um texto sobre o tema. Cada um está contribuindo isoladamente, sem articulação dos saberes. Isso é multidisciplinaridade, certo? Piaget e Jacques Delors falam que eles defendem que a multidisciplinaridade é o primeiro passo em direção à integração, mas ainda é limitada à soma de conhecimentos. Quando eu falo sobre interdisciplinaridade, Ivani Fazenda, em 94, vai dizer que ela é pioneira no Brasil sobre interdisciplinaridade. Ela vai dizer que a interdisciplinaridade é um diálogo entre disciplinas, ou seja, as fronteiras elas são atravessadas e o conhecimento é construído de modo cooperativo. Ou seja, cada área contribui, mas há uma troca de métodos, conceitos e linguagens. Ou seja, cada área vai contribuir com a sua habilidade, mas existe uma troca de métodos. Quais os métodos eu vou utilizar para que eu possa integrar o meu colega da outra disciplina com o meu objetivo. Então, um projeto sobre saúde mental dos adolescentes. Em português, em que português analisa narrativas sobre ansiedade. Ciências explica os hormônios e a educação física promove a atividade de respiração e movimento. O conhecimento circula e se complementa. Então, Ivani Fazenda, Japisu, por exemplo, vão falar nessa estrutura. Né? Vocês não podem ouvir, a questão pode citar esses autores, e eles vão definir que a interdisciplinaridade é uma integração recíproca. É interdisciplinar porque é recíproco, né? É integrado.
O conhecimento é integrado, por isso que é interdisciplinar, né? Entre disciplinas, com enriquecimento mútuo, certo? A pluridisciplinaridade. Eric Jatouche, ele vai indicar uma abordagem paralela entre as disciplinas, que não funcionou muito, né? Por isso que não cai muito em prova. Qual que mais cai em prova? Interdisciplinaridade, certo? Ele indica uma abordagem paralela entre as disciplinas, ou seja, há um tema comum, mas as disciplinas mantêm total autonomia conceitual e metodológica, né? Pluridisciplinar. Por que é pluri? A diferença para multidisciplinaridade e o grau de coordenação. A pluridisciplinaridade envolve cooperação leve. A pluri envolve cooperação leve. A multi não envolve cooperação. Cada campo mantém seu próprio método e sua própria linguagem. Na multi, cada campo mantém seu próprio método e sua própria linguagem. Na pluri, existe uma cooperação leve. Então, memorize isso para não confundir, porque os conceitos parecem muito. Na pluri, existe uma cooperação leve. Por exemplo, um estudo sobre alimentação saudável, em que os professores de ciência, matemática e educação física elaboram atividades com um cronograma que é comum, certo? Mas sem análise conjunta dos resultados. Eles pensaram juntos, os professores sentaram e pensaram juntos esse cronograma de aulas, né, sobre alimentação saudável, mas eles não sentaram, né, eles não analisaram os resultados desse processo de aulas, certo? Jatsu e Nicolescu explicam que a pluridisciplinaridade é o segundo grau da integração do intermediário, da integração entre o intermediário, entre o multi e o inter. Então, a pluri fica ali no meio do multi e do interdisciplinar. A transdisciplinaridade a transdisciplinaridade, ela não fala exatamente sobre um processo de aprendizagem, certo? E ela fala mais sobre um campo filosófico. O que é transdisciplinar? Nicolescu e Edgar Morin. Esse autor cai muito em concurso. Vocês vão ouvir falar muito dele, né? Muita gente vai continuar estudando para outros concursos, eu tenho certeza. E esse autor aqui é fundamental para a transdisciplinaridade. Principalmente porque vai entrar uma coisa chamada temas transversais, que é uma coisa que a gente vai falar ainda em aula, tá? Nessas revisões. Temas transversais, é um dos temas das nossas próximas aulas. Então, Edgar Morin vai dizer que a transdisciplinaridade ultrapassa as fronteiras disciplinares e integra o saber científico, certo? O saber popular e o saber experiencial. Então, vamos lá. A transdisciplinaridade é quando eu trago conceitos científicos para dentro da sala de aula, né? Então, eu falo sobre biodiversidade, o impacto do monóxido de carbono no meio ambiente. Eu trago saber popular, aí eu trago a história de uma senhora. Olha, o mundo está se acabando, tá tudo cinza, o tempo tá tudo cinza. Aí eu trago saber popular, posso trazer um cordel, onde a Patativa da Saré dá para trabalhar, um cordel que fala sobre o mundo se acabando, né, o meio ambiente e tal. E eu trago um saber experiencial, eu coloco o aluno para vivenciar esse tipo de conteúdo na prática. Levo ele uma aula a passeio, levo ele num rio para mostrar desmatamento, poluição. Então, eu uno, né, integro, né, fronteiras. Então, a transdisciplinaridade é a integração das fronteiras do conhecimento. Por exemplo, um projeto escolar sobre mudanças climáticas, que envolve alunos, famílias e comunidade local, articulando dados científicos, práticas de sustentabilidade e as narrativas culturais das pessoas mais comuns da comunidade. Isso é um projeto transdisciplinar. Por quê? Porque o conhecimento se torna vivência social. As crianças e a comunidade, os pais vão vivenciar aquilo ali na pele, vão ver, vão sentir, vão experienciar. Então, trata-se realmente de compreender a transdisciplinaridade, trata-se de compreender a complexidade do mundo de forma global, ética e humana, tá? E aí Edgar Morin é pioneiro, inclusive ele é vivo.
ele é pioneiro, dentro dessa transdisciplinaridade, que é uma visão filosófica da educação. Quer dizer que não se aplica ao método? Ainda não se aplica ao método, porque é muito difícil integrar tudo isso. Né? Já pensou um trabalho que integre escola, comunidade, saber científico, saber popular e experiência? Tem que ser uma escola que pense isso, né, com muito cuidado. Então, é uma recomendação, mas ainda não é o que a gente tem. O que é que a gente tem exercendo em prática? A interdisciplinaridade. Então, Basarab, Nicolescu, Edgar Morin e Paulo Freire vão falar um pouquinho sobre essa visão. Né? Eles defendem a leitura do mundo antes da leitura da palavra, né? Sintetizando a essência da transdisciplinaridade. A transversalidade. O que é transversal? A transversalidade é um princípio pedagógico lá da BNCC de 2017. Se você não leu a BNCC de 2017, eu recomendo que você vá nesse e-book aqui, nesse e-book Formação Geral Básica. Tem esquemas interessantíssimos sobre BNCC. A BNCC, ela vai ser, olha, eu estou dizendo para vocês, vocês vão ver, vocês vão voltar aqui e vão perceber isso que eu estou falando. A BNCC, certo? Na parte geral, são 30 questões. 8 questões, com certeza, vai envolver BNCC. Tenho certeza, na parte geral. Na parte específica, são 50 questões. Ao menos 10 dessas questões vão envolver BNCC. Por quê? Porque hoje, né, BNCC é o documento que norteia todos os planos de aula, planos de ensino, né, currículos. O currículo dos estados é baseado na BNCC. O currículo dos municípios é baseado na BNCC. Os planos de aula têm que ser baseados na BNCC. Inclusive, as faculdades. Agora, quem é aluno que faz pós-graduação já sabe. Eles pedem, coloque o código alfanumérico da BNCC. Essa habilidade é qual? Né? A gente já trabalhou códigos alfanuméricos aqui em aula, né? Como são divididos os códigos alfanuméricos para cada nível de ensino. Então, não tem como correr. BNCC vai ser aí quase 35% da sua prova no dia 26. Nesse e-book, a gente tem uns esquemas incríveis para entender BNCC, as habilidades, as competências da BNCC que vão cair com certeza, certo? As habilidades e competências relacionadas às práticas de letramento, por exemplo, vão cair com certeza na prova para pedagogo, e aí vai, certo? Então, vá lá no e-book, leia. Sua chance agora. A gente só falta... Hoje já são 16, só faltam 10 dias, e você não pode perder tempo. Desinstala o Instagram, que já começa bem. Se você desinstalar um Instagram, uma besteira que você vê. E a transversalidade na educação. Transversalidade está lá na BNCC e também estava nos parâmetros curriculares nacionais dos PCNs de 98. Esses PCNs, professor, eles são válidos ainda? Eles são válidos, são documentos norteadores de práticas educativas, mas você deve se basear na BNCC para montar os seus projetos e as suas aulas. Vamos lá, a transversalidade, ela refere-se à integração de temas sociais e éticos no currículo, né? Então, meio ambiente é um tema que transversal. Diversidade é um tema transversal. Ética é um tema transversal. Cidadania é um tema transversal. Gênero é um tema transversal. Direitos humanos é um tema transversal. Ou seja, se são temas transversais, todos os professores têm que trabalhar esses temas, certo? Então, vamos lá. Pegou a professora de biologia, ela vai ter que trabalhar meio ambiente, diversidade, ética, cidadania, gênero e direitos humanos. Pegou o professor de química, ele vai ter que trabalhar meio ambiente, diversidade, ética, cidadania, gênero e direitos humanos. Ou seja, esses conhecimentos, sistemas transversais, eles devem ser trabalhados por todos os professores, né? Ele atravessa todo o currículo, né? O tema educação para a diversidade aparece em aulas de história, né, dos movimentos sociais, aparece em aulas de português, com textos sobre inclusão, aparece em aulas de arte, com representações da diferença, autores, né, os PCNs e a BNCC, e o famoso Perrenot e Sacristan. Perrenot 2000 e Sacristan
2002, que vão defender um currículo como uma construção integrada, que ainda é um desafio para nosso Brasil ainda, mas a gente está caminhando para chegar lá. Certo? Transversalidade na educação. Na educação contemporânea, transversalidade é um modo de pensar o currículo de forma interligada, rompendo a ideia de disciplinas estanques, né? Ou seja, a transversalidade na educação ela vai propor que o aluno compreenda a relação entre saber e vida, né? Conectando escola e sociedade. Um projeto sobre consumo consciente em matemática, analisa estatísticas de gastos, a ciência estuda resíduos, português redige campanhas e artes criativas, né, para criar cartazes e comunicações. A transversalidade está nesse eixo ético, né, e social. Ou seja, perpassa todas as áreas. Transversal, atravessa, versalidade, né? Pense em atravessar, atravessa todas as disciplinas, certo? Na BNCC, a transversalidade vai estar quando ele destaca as competências gerais, com o eixo integrador e transversal. Paulo Freire vai defender a transversalidade, não com esse nome, mas ele vai defender a transversalidade. Ele vai falar sobre saberes e experiências humanas, com base na educação libertadora. Ele não falava sobre essa palavra transversalidade, mas ele falava sobre essas experiências humanas serem somadas para uma educação que liberta. Edgar Morin vai falar que a transversalidade propõe o pensamento complexo como paradigma educacional transversal. Olha aqui esse quadro que eu elaborei para vocês, ó, modalidade, né? A multidisciplinaridade. Qual é a... esse quadro aqui para vocês é incrível. Ele está lá na apostila de vocês, no e-book rosa. A multidisciplinaridade é uma integração o quê? Fraca. Por quê? Porque as disciplinas estão justapostas, né? Cada professor aborda o tema isoladamente. Então, não integra, certo? A pluridisciplinaridade. Qual o nível de integração? Moderada. Por quê? Porque existe uma cooperação pontual entre as áreas, mas é uma cooperação leve, certo? Um planejamento conjunto sem integração profunda dos professores. A interdisciplinaridade é uma integração forte. Por quê? Porque existe uma interação e diálogo entre saberes. Por exemplo, eu acho que eu já citei esse exemplo. Eu, geralmente, quando vou trabalhar conectivos, elementos coesivos, eu geralmente, quando eu trabalhava numa escola que eu gostava muito, e o professor de matemática era muito meu amigo, e a gente trabalhava, ele trabalhava raciocínio lógico, os conectivos do raciocínio lógico, e eu trabalhava os conectivos da redação. E aí a gente integrava em uma aula só. A gente entrava junto na aula e dava essa aula sobre conectivos, esses valores conectivos, tanto para raciocínio lógico quanto para a redação. E aí a integração é forte, porque o aluno vai perceber que o conhecimento está em tudo, né? Está na aula de português, está na aula de matemática, está na vida, está no carro que se move, né? Está no ônibus, está no lanche, né? O conhecimento está ali para todos, né? Para ser vivenciado por todos. E a transdisciplinaridade é uma integração muito forte, porque ela supera as fronteiras disciplinares, né? Não existe a transdisciplinaridade, não existe disciplina, né? Existe uma integração entre ciência, arte e vida, certo? Não existe disciplina, né? Aquela coisa modular. E a transversalidade, a integração é ética e social, os temas que atravessam o currículo. Cuidado não confundir transdisciplinaridade com transversalidade. Transversalidade é quando atravessa, são temas integradores que atravessam todo o currículo, certo? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam, né? Vamos lá, vamos para a prática. A transversalidade diz respeito à possibilidade de se instituir na prática educativa uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, aprender sobre a realidade, e as questões da vida real. Aprender na realidade e da realidade.
Sobre transversalidade e interdisciplinaridade. Julgue as assertivas com V para verdadeiro e F para falso. Após o julgamento, marque a alternativa correta. Então, vamos lá. No 1, no 1 está dizendo, a transversalidade e a interdisciplinaridade são modos prescindíveis de trabalhar o conhecimento, buscando a reintegração de procedimentos acadêmicos que ficaram isolados uns dos outros pelo método disciplinar. Isso é falso. Por que isso é falso? Porque a transversalidade e a interdisciplinaridade são modos de trabalhar o conhecimento, desde que a educação até o nível superior, até o ensino superior, né? Ou seja, isso está ligado não apenas a procedimentos acadêmicos. Então, esse item aqui já não é o nosso falso, né? Esse item é um item falso. Errado, falso. 2. A escola vista pelo enfoque da transversalidade deve possuir uma visão mais ampla, acabando com a fragmentação do conhecimento, pois somente assim se apossará de uma cultura interdisciplinar. Será que isso está correto ou falso? Verdadeiro. Isso é verdadeiro, né? Isso é verdadeiro por quê? O que propõe o item 2 descreve a afirmação verdadeira acerca da transversalidade e da interdisciplinaridade no âmbito escolar. Certo? Vamos lá. 3. Quando há referência aos temas transversais, tem-se a colocação de um eixo unificador da ação educativa em torno do qual organizam-se as disciplinas. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. A transversalidade está relacionada à unificação das disciplinas. Portanto, esse item 3 está certo. Vamos lá. A gente tem F, V, V. Aqui, a gente já poderia riscar aqui, ó. 1, 2, 3. Ficaria só com 2, para economizar tempo, né? 4. A transversalidade e interdisciplinaridade têm como eixo educativo a proposta de uma educação comprometida com a cidadania, conforme defende os parâmetros curriculares nacionais. Isso está totalmente correto, né? Porque a interdisciplinaridade e a transversalidade contribuem para a formação da cidadania do ser humano, porque integra a disciplina. Então, isso está certo. Certo? Então, nós temos o quê? Tá. Letra A, né? Como correto. Alternativa correta. Questãozinha interessante, né? Foi bacana, porque aí as questões, elas não... Ah, professor, não vai cair desse tanto de questão, não. Gente, eles misturam os assuntos. Numa questão, eles podem cobrar tudo que eu acabei de falar em aula. Eu dei 1 hora de aula, eles podem botar tudo que eu dei em 1 hora de aula dentro de uma questão só. Então, vocês fiquem ligados. Vamos lá. Vamos a essa nova questão. Quer ler, Janaína? Vou ler aqui. Quanto a este tema, as discussões tomaram corpo nos anos 70. Já no final dos anos 60, o movimento marcadamente revolucionário dos estudantes universitários na Europa e na América Latina tinha como eixo a crítica à organização do ensino universitário e o papel do conhecimento na sociedade capitalista, discutindo-se, entre outras coisas, a ruptura, teoria e prática e a função social dos conteúdos escolares. As instituições responderam a algumas exigências do movimento estudantil, iniciando a busca de novos pressupostos que levaram a modificações estruturais e curriculares. Assim surgiu esse tema, então, para promover a superação da superespecialização e da desarticulação teoria e prática, como alternativa, disciplinaridade. Já que percebe-se que as discussões acerca desse tema têm inspiração na crítica à organização social capitalista
a divisão social do trabalho e a busca da formação integral do gênero humano. Isso significa dizer que esse tema é muito mais do que a compatibilização de métodos e técnicas de ensino. É como defende Frigoto. Uma necessidade e um problema relacionado à realidade concreta, histórico-cultural, constituindo-se assim como um problema ético, político, econômico, cultural e epistemológico. Questão. Isso posto, assinale a alternativa que apresenta o conceito ao qual se refere no texto. Difícil essa questão, né? Vou deixar vocês responderem. Por enquanto eu pego aqui uma água para mim, tá certo? Certo. Qual é esse texto? Está se referindo a qual conceito? De acordo com o que a gente viu hoje. Vamos lá, eu fiz questão de trabalhar cada um para ver se vocês conseguem realmente responder. Vou pegar um café na volta e a gente responde essa questão, para acelerar.
Vamos lá? E aí, quais foram as respostas que eu tenho aqui já no chat? Carmen colocou que é a letra C. Leia não falou qual é a alternativa que ela acha que é. Cláudio não falou. Edilene não falou. Bota no chat aí para eu ver se você... Marquei a Z também. Letra C também. C. 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 C de... Gilberto, qual é a alternativa que você marcaria? A letra A. Letra A. Vamos lá. Vamos começar pela E. A letra Professor, Oi. é transdisciplinaridade, né? E tem A também, perdão. Desculpa. Transdisciplinaridade. Multitransdisciplinaridade. Interdisciplinaridade. Multidisciplinaridade. Heterodisciplinaridade. Vamos lá. A palavra heterodisciplinaridade, esse termo não é reconhecido ou comumente utilizado na literatura educacional. Pode sugerir o quê? Diversidade de disciplinas, mas não possui uma definição conceitual. Então, essa aqui está totalmente incorreta, não existe. Certo? Foi para confundir o candidato. Letra D. A letra D está incorreta. Por quê? A multidisciplinaridade ela envolve a justaposição de várias disciplinas em torno de um mesmo tema, sem a necessidade de haver a integração entre elas. O texto fala outra coisa, né? O texto fala em superar a desarticulação entre teoria e prática e integrar saberes. Isso é mais profundo do que a simples soma de disciplinas, como propõe a multidisciplinaridade. Logo, o que é que acontece? Não basta trabalhar várias disciplinas em paralelo, como propõe a abordagem. Então, a nossa letra D também cai por terra. Letra C, interdisciplinaridade. Vamos lá. O texto ele aborda a crítica à fragmentação do saber, na verdade, logo no início. Depois ele aborda o quê? A ruptura entre uma teoria e prática. Depois o texto traduz o quê? Ele traz a necessidade de articulação entre áreas do conhecimento. Depois ele traz o que no texto? Interpretando. Ele traz a importância da busca por uma formação o quê? Integral do ser humano. Depois o texto vai trazer o quê no final? A dimensão ética, política, econômica e cultural do problema. Ou seja, quando a gente lê o texto, interpretando as principais ideias, a gente percebe que esses elementos correspondem exatamente o que é a interdisciplinaridade. Ou seja, procura superar a compartimentalização das disciplinas, promovendo diálogo entre elas para entregar problemas complexos reais na sociedade. Então, a nossa letra C é o nosso gabarito. Pessoal, geralmente, sempre vai ser interdisciplinaridade. Por quê? A gente quer alcançar a transdisciplinaridade, né? O transversal, mas a gente não está conseguindo ainda. A gente consegue fazer algumas aulas interdisciplinares. Então, preste atenção na questão, certo? A letra B está incorreta. Essa não é uma categoria conceitual, foi colocada para confundir o candidato também. E transdisciplinaridade não é porque a transdisciplinaridade vai além das disciplinas, buscando um conhecimento que integra não só diferentes saberes acadêmicos, mas também o quê? O saber, o senso comum, a espiritualidade, a arte, etc. E o texto, embora se fale da necessidade de romper com a fragmentação do saber, não menciona em nenhum momento o texto, não menciona a superação das fronteiras disciplinares, a ponto de buscar o quê? Uma transcendência das disciplinas, como propõe a transdisciplinaridade. Por isso que não é letra A. Tá certo? É uma questão um pouquinho difícil, porque exige um nível de interpretação alto. Não é verdade? Vamos para a próxima? Ó, essa é fácil. É para considerar incorreta. Sobre transversalidade e interdisciplinaridade. Acabamos de falar sobre ela. Marca a alternativa incorreta. A transversalidade diz respeito à possibilidade de se instituir na prática educativa uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, aprender sobre a realidade, e as questões da vida real, aprender na realidade e da realidade. Bem, a transversalidade e a interdisciplinaridade são modos
prescindíveis de trabalhar o conhecimento, buscando a reintegração de procedimentos acadêmicos que ficam isolados um dos outros pelo método disciplinar. C. A escola vista pelo enfoque da transversalidade deve possuir uma visão mais ampla, acabando com a fragmentação do conhecimento, pois somente assim se apossará de uma cultura interdisciplinar. Letra D. Quando há referência aos temas transversais, tem-se a colocação de um eixo unificador da ação educativa, em torno do qual organizam-se as disciplinas. A transversalidade e interdisciplinaridade têm como eixo educativo a proposta de uma educação comprometida com a cidadania, conforme defende os parâmetros curriculares nacionais. E aí, qual é a afirmativa incorreta? A letra B? Gilberto acha que é B. Carmen? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. É D. Acha que é D. Porque essa C aí foi a que a gente viu, não foi? É anterior. Tá Isso. observando aqui. Leia, acha que é qual? Eu vou. Vai em qual? Caí. Vai em qual? Marcaria qual essa? Tá com um pouco de dúvida nessa, né? Tudo bem. E, Janael? B também. Qual? B. B. Vamos lá. Essa alternativa é interessante, ela, né? Por quê? Ela está pedindo a incorreta. Na minha concepção, toda prova que pede a incorreta são as melhores provas. Sabe por quê? Porque você vai, isso vem da leitura, viu, gente? Quando você lê muito, eu, por exemplo, leio muito para elaborar aula, para montar essas aulas, essas coisas, montar esquema e tudo. Então, quando as questões pedem incorreta, para mim, eu nem leio o enunciado, eu já vou sabendo, vou tentando achar coisinhas, né, investigando coisinhas para poder marcar a alternativa. A nossa alternativa correta a incorreta é a letra B. Por quê, professor? Porque quando ele fala que a transversalidade e interdisciplinaridade são modos prescindíveis, o que é que isso está errado? A transversalidade diz respeito à possibilidade de estabelecer uma relação entre os conhecimentos teóricos e realidade vivida pelos alunos. Ou seja, isso significa que os conteúdos ensinados na escola devem estar conectados com as questões reais da vida dos estudantes. Então, são modos prescindíveis, consegue prever, prescindível que consigo prever, de trabalhar o conhecimento, buscando a reintegração de procedimentos acadêmicos que ficam isolados, eles não ficam isolados, né? Quando eu falo sobre transversalidade e interdisciplinaridade, esse conhecimento fica conectado, né? As abordagens ficam conectadas de forma que integrada, certo? Então, essa palavrinha, prescindíveis e isolados, acabaram. Método também é uma palavra muito forte para indicar erro, certo? Isolado, mecânico, repetitivo, certo? Tudo isso. Léa levantou a mão, quer falar? Pode falar. Eu estava achando que era essa B mesmo, mas eu estava com um pouquinho de dúvida. É meio chatinho nesse assunto, né? Léa, toda vez que tu vê assim, uma palavrinha, isolados, método disciplinar, repetição, aprendizagem por repetição, toda vez essas questões são erradas, viu? Aí você lê direitinho e já marca. Você já tinha dado uma dica dessa. Isso. Sempre é bom prestar atenção, porque a banca vai pegar você num escorregãozinho assim. E né? Verdade. Vamos lá, vamos para a próxima, né? Sobre a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Assinale a alternativa correta. Outra coisa, gente, eu sei que é cansativo, mas sempre grifem o último comando, a última ponta. Ele está dizendo assim, vá para a questão e me traga isso aqui, ó.
Ó, assinale a alternativa correta. Ó, a marque a alternativa incorreta. Ó, aqui, ó. Assinale a alternativa que apresenta o conceito no qual se refere o texto. Ó, aqui, ó. Julgue, marque a alternativa correta. Tá vendo? Isso são os comandos. O que é um comando? O comando é dizer assim: vá para as alternativas e me traga o que eu quero que você faça. Então, preste muita atenção que o comando está pedindo. Isso é essencial para responder com mais rapidez a prova, considerando que vocês vão responder 80 questões em 5 horas e meia, em fazer uma prova discursiva. Então, é muito tempo. Vamos lá, sobre a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. A letra A está falando que a interdisciplinaridade é uma abordagem que busca a cooperação e o diálogo entre duas ou mais disciplinas, com o objetivo de produzir conhecimento mais completo e integrado. Vamos lá. Essa letra A, ela está dizendo isso. Isso está correto, certo? Por quê? A alternativa, ela traz, na verdade, uma citação de Japiaçu, né, que destaca que a interdisciplinaridade é uma abordagem que busca a cooperação, é o diálogo, né, entre 2, 3, 5, 10 ou mais disciplinas, com o objetivo de produzir conhecimento mais completo, mais integrado, mais dinâmico, certo? Então, essa já vai ser a nossa alternativa correta. Aqui vai, a interdisciplinaridade é uma abordagem que busca transcender não é inter, transcender é transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade parte da premissa que as disciplinas são interdependentes. Não. A trans não parte que elas são interdependentes. Interdependentes é sozinhas. Elas não dependem uma da outra. Na transdisciplinaridade, cada disciplina mantém sua metodologia. Errado. A trans, elas misturam. Na interdisciplinaridade, não há uma separação clara. Não há. Há sim. Então, isso está incorreto. Tá vendo? Você vai lendo e vai marcando. Porque você viu a aula, você assistiu. Certo? E aí você já marca a alternativa correta aqui. Vamos lá, vamos para mais uma. Sobre a transversalidade e a interdisciplinaridade, de acordo com Garcia SD. Aqui em cima ele tinha um texto, eu não coloquei na questão. Lembrando, todas essas questões são questões do INEP, certo? São questões de 2023 e 2024, que são os filtros que eu consigo trazer mais questões do INEP para vocês. Sobre a transversalidade e a interdisciplinaridade, de acordo com Garcia. Vamos lá. São modos, está correto afirmar aqui, são modos de se trabalhar o conhecimento em busca de uma integração de aspectos que ficam articulados uns com os outros pelo tratamento disciplinar. Será que é essa? O que é que vocês acham? Letra B fala: a interdisciplinaridade se volta apenas para os temas cujo estudo exige uma abordagem particularmente individualizada e diversificada. Letra C. Na transversalidade é preciso organizar as disciplinas e seus conteúdos específicos para que seja possível a interdisciplinaridade. Letra D. São constituídos na forma de disciplina, mas permeiam toda a prática educativa. Se houver um trabalho sistemático e integrado no decorrer de toda a educação. Letra E. Se alimentam mutuamente, para que se possa trabalhar temas transversais adequadamente, sem uma perspectiva disciplinar rígida. E aí, vou deixar vocês com Tem A. você. Tem A. E tem a Carmen. Estou terminando aqui de ler. Tá bom.
Vamos lá? Vou começar do E para o final para o início. Vamos lá. Aqui, quando ele fala sobre a transversalidade e sobre a interdisciplinaridade, o que está correto de acordo com Garcia. Se alimentam mutuamente para que se possa trabalhar temas transversais adequadamente, sem uma perspectiva disciplinar rígida. Vamos lá. Está falso, porque a letra E ela não descreve de forma correta acerca do conceito da interdisciplinaridade. Na verdade, portanto, a alternativa está errada. Na interdisciplinaridade, não há uma separação clara entre as disciplinas. E a abordagem se concentra em uma compreensão holística do problema em questão. A letra D está dizendo que são constituídos são constituídos na forma de disciplina. Vamos lá. O que propõe a letra D não responde de forma correta e coerente o que pede enunciado, né? Portanto, essa também está incorreta. Na transdisciplinaridade, cada disciplina mantém sua metodologia, suas perspectivas, mas há uma colaboração entre elas para alcançar um objetivo comum. Então, D também não seria nossa alternativa. Letra C. A transdisciplinaridade letra C. Na transversalidade é preciso organizar as disciplinas e seus conteúdos específicos para que seja possível a interdisciplinaridade. Vamos lá. Na transdisciplinaridade, a transdisciplinaridade ela parte da premissa de que as disciplinas são independentes e que a integração delas é necessária para compreender e abordar questões mais complexas. Então, a letra C, ela descreve características multidisciplinares. Portanto, a letra C também vai estar incorreta. Certo? Letra B. A interdisciplinaridade se volta apenas para os temas cujo estudo exige uma abordagem particularmente individualizada e diversificada. Vamos lá. A interdisciplinaridade é uma abordagem que busca transcender as fronteiras disciplinares. O que é que ele vai fazer? Vai integrar conhecimentos de diferentes disciplinas, mas também de outras fontes, como saberes tradicionais, experiências pessoais e intuições. O que propõe a letra B descreve características da transdisciplinaridade e não da interdisciplinaridade. Portanto, né, nossa B também está incorreta. E a nossa letra A é a nossa única alternativa que está correta. Tá? Não é uma questão fácil, não, essa, viu, gente? Não vou dizer que é fácil, não, de jeito nenhum. A interdisciplinaridade é uma abordagem que busca a cooperação e diálogo entre duas ou mais disciplinas, com o objetivo de produzir conhecimento completo e integrado, né? E aí, isso está correto porque a alternativa, ela responde de forma correta o conceito de interdisciplinaridade para Japiaçu, Garcia Japiaçu, né? Ele destaca que a pesquisa interdisciplinar se faz das aproximações, das interações, dos métodos comuns às diversas especificidades. E aí a nossa letra A. Tá certo? Pela hora eu vou encerrar por aqui, tá certo? Mas a gente continua amanhã. Porque eu ainda tenho que editar o simulado de vocês para enviar ainda hoje, antes de meia-noite. Tá certo? E aí a gente continua nossa aula amanhã. Cadê o meu grampeador, meu Deus? Professor, quando é que vai ser o simulado? Vai ser sábado. Eu vou enviar hoje. Enviar hoje, né? Envio hoje e vai ser sábado. Certo? E aí, Aí amanhã não tem aula não, né? Eu tenho. Amanhã tem aula. Tem aula, né? Amanhã tem aula. Viu? Aí sábado era bom de começar mais cedo, né? Eu tô vendo se amanhã, que é sexta, eu vou esticar, vou começar mais cedo amanhã. Certo? Deixa eu marcar esse texto. Para não ter aula sábado. Ah, pronto. Amanhã, 3 horas com vocês. Começar às 7 até às 22. Tá bom. Para não ter aula sábado? Para não ter aula sábado, Pronto, é até bom, sabe por quê? Porque sábado eu vou ter que ir para um evento em Vitória, aí eu não posso ir. Não posso assistir, que digo. Tá certo.
Tudo bem. Tá bom. Mas qualquer coisa, eu faço a redação e mando para você. Eu vou ver amanhã a gente começando de 7, terminando de 10h30. Tá certo? Pronto, fica ótimo. E aí eu já reponho a aula que seria no sábado. Vamos lá, gente. Agora tem que mandar a apostila, né? A Vou apostila não, mandar. simulado. É isso. Eu vou parar agora para poder fazer isso. Tá bom? Então, gente, um abraço, Deus abençoe. Vamos juntos rumo à posse, tá certo? Muito estudo, muita dedicação, muito empenho. Quer responder mais questões? Compre o e-book de 1.200 questões. Tem questão à vontade, só sobre os temas da prova para você poder estudar, se preparar. Qualquer coisa, fala com o nosso suporte. Grande abraço. Professor, até amanhã. Até.